Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público e o vídeo de hoje é para complementar um vídeo anterior, aquele que fala especificamente do porte de trânsito para os policiais, comentando a lei de abuso de autoridade, etc, para esclarecer uma discussão que se iniciou nos comentários sobre se o policial vai ou não vai responder por abuso de autoridade. Tá? Então, o argumento da pessoa que está me questionando é o seguinte: mas a lei de abuso de autoridade diz que a divergência de interpretação não gera abuso de autoridade e que para o cometimento de crime de abuso de autoridade precisa ter má intenção, etc. Tá? Então, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer o que eu quis dizer. Tá? Vamos começar apontando a uma questão que eu coloco de forma clara. Tá? As pessoas que não lidam com direito no dia a dia, que não são advogados, elas esquecem que o fato de existir um processo contra você já é um ônus. Então, a lei que está aqui no papel, ela não faz assim, plim, e ela se aplica imediatamente, certo? Quando você se aproxima do que está previsto na lei, abre-se um processo. Esse processo ele vai ter um curso e ele vai chegar no final e vai gerar a absolvição ou aplicação da penalidade lá no final, certo? Então, tanto para o CAC quanto para o policial, a existência do processo já gera problemas, né? O policial que tem um processo contra si aberto não pode progredir na carreira, às vezes não pode ocupar certos cargos, às vezes não pode ser promovido. Existe a penalidade só por existir o processo, certo? Então, o que vocês têm que colocar em pauta, que está dito no outro vídeo, é o seguinte: o processo pode ser aberto a partir da conduta, tá? E aí a afirmação da pessoa que diz que a conduta não vai gerar condenação demonstra que o processo pode sim ser aberto, porque é uma faca de dois gumes. Se o policial pode me levar para a delegacia para averiguar se a minha conduta é crime, eu, como CAC, também posso abrir o processo contra o policial por abuso de autoridade para averiguar se houve abuso de autoridade ou não. A diferença que eu ponho no vídeo é o seguinte: eu, como CAC, eu vou ser conduzido uma vez para verificar se eu cometi crime de porte ilegal de arma. Agora, o policial que adotar como prática comum, a praxis dele do dia a dia, levar o CAC para a delegacia para verificar se é abuso de autoridade ou não, ele não vai ter um processo por abuso de autoridade, ele vai ter 10. E aí, as probabilidades levam à conclusão de que a chance dele ser condenado uma única vez por abuso de autoridade, ela começa a se aproximar do 100%, tá? Por quê? Explico. Qual que é o argumento do rapaz para o policial levar você para a delegacia para tirar dúvida? O argumento dele é o seguinte: aqui, artigo 5º do decreto, né, tá escrito aqui: sempre que estiverem em deslocamento para treinamento ou participações em competições. Aí o que ele diz? Ele diz: mas se você não tem como provar que você está indo para competições, aí o policial pode te conduzir para tirar a dúvida, tá? O primeiro questionamento que eu ponho é assim: que dúvida que você quer tirar? Cabe ao acusador provar para me condenar por abuso de autoridade, para me condenar por porte ilegal, que eu não estava nessa condição, entendeu? Você vai abrir um processo, causar todo o problema para a vida do CAC, só para tirar a dúvida? Ótimo, maravilha. Usando a sua interpretação, eu aponto o artigo 33, que diz o seguinte: exigir informação, ou seja, exigir que eu prove o que não tem fundamento legal para você me exigir. Ou cumprimento de obrigação, você está exigindo que eu esteja no trajeto. Você está exigindo que eu tenha comigo na hora uma prova de que eu fiz o treino. Nada disso está previsto na lei, certo? Inclusive o dever de fazer ou de não fazer sem expresso amparo legal, pena de detenção, certo? Ou seja, em tese, quando o policial me conduz fazendo essas exigências, que é folclore tirado da bunda, você está fora do trajeto, você está fora do horário. Como você está fora do trajeto, então nós vamos levar para a delegacia para averiguar. Averiguar o quê, meu amigo? Essa que é a pergunta. Você vai averiguar o quê? O que o delegado, sem abrir o inquérito, pode fazer, averiguar que você, policial, na hora não consegue averiguar? Você tem muito mais condição de averiguar do que o delegado, entendeu? A grande questão é a seguinte: você não quer levar para averiguação, você quer levar para ser preso. Você só não tem as provas, certo? Então, eu entendo, né, que a pessoa tem que admitir que ela está levando porque ela já entendeu que há o crime. Aí cabe à autoridade levar os elementos que constituem o crime. Você levar para averiguar, ótimo, maravilha. O CAC vai também abrir o processo de abuso de autoridade, artigo 33, para averiguar. Porque em tese você cometeu isso aqui.
Em tese aqui, ó, exigir informação, cumprimento de obrigação, inclusive o dever ou de não fazer sem expresso amparo legal. Em tese, você está dentro disso aí. O que nós vamos averiguar no processo contra o policial? Nós vamos averiguar se as situações do artigo 1º, as condutas descritas nesta lei, constituem crime quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, e averiguar se era mera divergência da interpretação da lei ou avaliação de fatos e provas, certo? Ou seja, a pessoa que defende que é justo, é correto o policial conduzir o CAC para a delegacia para averiguar, ela tem que admitir que também é justo e correto que o CAC abra o processo de abuso de autoridade para averiguar também. A gente averigua, entendeu? E aí é que vem a questão matemática. O CAC ele vai sofrer um processo e provavelmente vai ser absolvido. Tá? E o policial, toda vez que ele conduzir para averiguar, sem elementos reais de que está em abuso de autoridade, entrando em vigor a lei de abuso de autoridade, em tese ele cometeu o artigo 33. A gente só vai decidir se ele está dentro ou não do parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 1º. Isso vai ser decidido no processo. E aí vem a matemática. O CAC tem um processo. O policial vai ter tantos processos quanto as conduções que ele fizer sem materialidade do cometimento do crime de porte ilegal. E aí a regra de probabilidades leva a crer que um processo com 50% de chance de condenação ou não condenação é 50%. Dois processos com cada um 50% de chance de condenação e de não condenação, já não é mais 50% de uma condenação, certo? 10 processos com 50% de chance de condenação e de não condenação, a chance de uma condenação, ela beira o 100%, certo? E aí é que vem a mensagem que eu estou tentando passar para os policiais. Em vigor a lei de abuso de autoridade. Não é porque o Dr. César quer. Não é porque o Dr. César quer sair com um porte disfarçado por aí. Entendeu? Abordou o Dr. César na frente do puteiro, 3 horas da manhã. 2 putas travestiu anão, leva preso. Você não tem dúvida nenhuma. Você tem elementos materiais do porte ilegal. Entendeu? É só relatar lá, o cara está condenado. Certo? Mas a questão é a seguinte. A lei está aí. Certo? Efetivamente, você conduzir alguém que está com toda a documentação só para verificar, só para ter certeza, você está sujeito. Em tese, você cometeu o artigo 33 e a abertura do processo ela pode ser feita, certo? E daí, matematicamente, se você adotar isso como uma prática comum, toda vez que pegar um CAC que não esteja na porta do clube, conduzir para verificar, eu entendo que matematicamente você está garantindo a sua condenação na lei de abuso de autoridade, tá? Então, resumo, para ficar bem claro, tá? Você quer ter certeza que o CAC não vai poder abrir a lei de abuso de autoridade e que o próprio promotor, lá no inquérito contra o CAC, não resolva abrir o abuso de autoridade contra você, entendeu? Porque aqui a regra não é só o ofendido que pode denunciar. Qualquer um que identifique que houve abuso de autoridade pode te denunciar, certo? Você quer garantir que você não vai ser condenado por abuso de autoridade? Não conduza! Esqueça esse negócio de eu vou conduzir para verificar. Você não tem que conduzir para verificar nada. Você vai conduzir para o cara ser preso. Busque os elementos. Você quer prender? Busque os elementos efetivos de porte ilegal. Entendeu? Conduz o cara para a delegacia com a prova mesmo, de que realmente o cara não estava indo para o clube. Certo? Pronto. Resolvido. Você não vai ter problema. Certo? A minha crítica e o meu aviso é a condução para verificar. Certo? Condução para verificar, tá? Cada um, e é o que eu já falei várias vezes outra vez, cada um faz o que quer e arca com as consequências do que decidiu, certo? Depois vai perder o cargo porque foi condenado por abuso de autoridade, não vai querer culpar o CAC, certo? Porque avisado está, certo? Então, novamente, resumindo, certo? É um alerta e um aviso. Conduzir o CAC para a delegacia, não conduza para verificar. Você quer conduzir para a delegacia porque você tem convicção pessoal de que ele está em porte ilegal? Junte os elementos e não leve só o CAC. Leva o CAC, leva a documentação e leva os elementos que provam que ele não estava, né, na condição do decreto, certo? Leva a mulher do cara que estava brigando com o cara que vai dizer, não, ele não tá indo pro clube não, ele sempre tá com essa arma aí, entendeu? Ah, recebeu lá a denúncia do Copom, você abordou o cara porque recebeu a denúncia do Copom, faz registrar lá, recebemos denúncia do Copom que um carro assim, com essas características, estava ameaçando alguém no restaurante. Pronto, entendeu? Agora, conduziu só para verificar, do mesmo jeito que você pode conduzir só para verificar, o CAC também pode abrir o processo de abuso de autoridade só para verificar, certo?
E daí os resultados são os resultados e as consequências são as consequências, tá? Espero que essa complementação do vídeo esteja clara. Se não estiver clara, comenta aí. Quem discorda de mim, compartilha para o pessoal vir aí comentar, tá? É isso. Mantenham aí o diálogo que a gente vai complementando as informações até ficar 100% claro, tá? É isso. Até o próximo vídeo.